Sejam todos muito bem-vindos a mais um PermutaCast, o seu podcast preferido sobre permutas e incorporação predial. Nesse episódio de hoje você vai aprender tudo sobre os stakeholders, os principais players envolvidos em toda uma relação de permuta, uma negociação de terrenos como um todo. E mais uma vez, nessa noite, nós estamos aqui com ele, o Júnior Ortiz, o meu co-host. Estamos aqui para falar sobre o que hoje, então, Júnior? Stakeholders, ou seja, as partes interessadas em uma negociação de permuta. E por que é importante que a gente saiba, Júnior, quem são as partes interessadas numa negociação de permuta ou de terreno de uma maneira geral? Qual que é a tua visão sobre isso? Ô Vitor, eu acho que esse mapeamento que a gente faz de todas as partes interessadas, qualquer tipo de negociação, qualquer projeto que a gente vá desenvolver, acho que uma das primeiras coisas que tem que ser feita é esse mapeamento, né? E muitas vezes a gente acha que as partes interessadas são somente a incorporadora e o terrenista, mas tem muitas partes interessadas dentro de uma negociação de permuta, né? Uhum. Vamos lá, por exemplo, o terrenista, a incorporadora, os advogados, a prefeitura, os órgãos ambientais, cartório, o município, o cartório, isso, o advogado, as empresas de financiamento, isso, empresa de financiamento, bancos, né? Fundos, a população em geral, o bairro, o entorno em si é parte interessada, exato. O vizinho é parte interessada. O vizinho é parte interessada, cara, é verdade. E por onde que nós vamos começar a falar, Vitor? Acho que vamos começar pelo cartório, pode ser? Pode. Cartório, eu estou recentemente aí bastante envolvido com cartório e eu acho que de uma maneira geral, assim, a documentação do terreno, vou pegar já um pouquinho do cartório e um pouquinho do advogado. A documentação de terreno é um ponto de partida para a gente ter mapeado, né? Então, o cartório, eu acho que aquela pessoa que está se envolvendo numa intermediação de permuta ou venda de terreno, ele tem que ser muito próximo, muito amigo do cartório. Para quem está em casa hoje e não sabe, você pode consumir os serviços de um cartório sem sair da sua casa. Você pode acessar um site, que é o site do SAEC. Tem muitos cartórios vinculados já a esse site. E você pode, por exemplo, pedir uma certidão de inteiro teor sentado na frente do seu computador na sua casa, sem precisar ir no cartório, né? E uma negociação de um terreno, se ela não tiver uma documentação alinhada, ela não vai para frente. Então, você contar com o cartório, não só como aquele que presta a informação do documento, mas aquele que pode orientar também em relação à regularização do status atual daquele documento, é muito importante, né? Então, e tu vê que o cartório ele não vai variar de negociação para negociação, vai variar de cidade para cidade, dependendo da localização do seu terreno. Mas a regra cartorária ela é a mesma. Se eu tenho um uso capião, por exemplo, para fazer nesse negócio, existe uma regra cartorária que você precisa se informar a respeito disso, como que se pode fazer. O próprio processo de uso capião administrativo pode ser conduzido de maneira online. Não precisa nem ir no cartório protocolar. Então, eu vejo hoje que os cartórios, né, bem lá no início da carreira, eu olhava para os cartórios e pensava assim, nossa, que coisa complexa, né? É uma autoridade, eu tenho que ir lá só para protocolar documento e pegar um documento e não posso falar com ninguém. Mas, na verdade, as pessoas que estão do lado de trás do balcão do cartório são prestadores de serviços para a sociedade, né? E tem uma função de manter organizados os registros dos imóveis de uma maneira geral e te dar suporte para que consiga fazer os trâmites de desembaraço da documentação de um terreno. Dá um exemplo de um terreno que a gente adquiriu faz pouco tempo pela Cota Real. É um terreno que foi adquirido pelo fundo de permuta que a gente tem. E esse terreno ele tem uma incorporação em cima dele, né? Então a gente só conseguiu se sentir seguro para fazer a aquisição, a negociação deste terreno, depois que a gente conversou com o cartório, e responsável por aquela matrícula, e que o próprio cartório nos deu o caminho para que a gente pudesse retornar aquela incorporação ao status inicial de matrícula mãe, para que depois sim fosse feita a incorporação que a incorporadora que estamos permutando esse terreno quer fazer, né? Então o cartório eu vejo como uma entidade que tem um valor primordial nessa negociação da permuta, porque ela tem esse nível de autoridade de registrar ou não registrar o empreendimento, né? Então, se fosse colocar assim nas listas lá de prioridade dos stakeholders, com certeza ela estaria entre os top 3,
porque ela tem essa autoridade de dizer sim ou não para um empreendimento poder avançar, né? Tu falou em um ponto aqui, vamos utilizar da tua experiência aí, Vitor, que é um stakeholder em alguns momentos, que é o cara lá que fez o uso capião. Sim. E também tem o poceiro. Sim. Como que é a cabeça dessas pessoas aí que são stakeholders de uma forma diferente? Sim. Na verdade, o poceiro, ele tem a mentalidade de ser dono, assim como um proprietário. E posse e propriedade são coisas bem diferentes, né? De ter a posse de um imóvel é quando você tem os direitos sobre ele, está sobre ele. Agora, de ter a propriedade do imóvel é quando você detém esse imóvel. Então, por exemplo, quem aluga um imóvel é quem detém a posse, né? Quem está alugando esse imóvel. Agora, aquele que é o proprietário desse imóvel, que bota ele para alugar, esse, independente de tudo, ele é o dono do imóvel. Aí nós nos deparamos nas negociações de terrenos, principalmente em bairros mais antigos, que não tem ainda a regularização latifundiária realizada naquele bairro. Isso acontece muito em bairros antigos, né? Antigamente não se tinha um controle tão grande a respeito disso. E principalmente nesses bairros que são mais próximos de morros, onde as pessoas vão se, né, apinhando ali, subindo o morro, e elas vão começando a se desorganizar em termos de abertura de matrículas e tudo mais. Mas o poceiro, ele não consegue negociar o terreno, não consegue gerar propriedade desse terreno. E aí por isso que precisa fazer um processo de uso capião, seja de maneira administrativa, que é via cartório, ou de maneira judicial, quando há discussão a respeito dos limites, né? Enfim, quando há falta de entendimento. Mas muitos casos, Júnior, a gente vê a prefeitura cobrando IPTU, e não é incomum isso, a prefeitura cobrando IPTU há mais de 10 anos, de um terreno que não existe proprietário, só existe um poceiro. Então, inclusive isso é ferramenta de argumentação para a emissão do uso capião. Eu já recolho, por exemplo, IPTU desse terreno há mais de 10 anos. Esses dias, a sogra de um amigo meu, ele vem me perguntar, olha, minha sogra tem um terreno assim, né? Só que ela é poceira. Será que ela consegue emitir o documento? Boas chances dela conseguir emitir o documento. Porque todos naquela quadra se reconhecem como moradores, como proprietários daquele local, apesar de não terem a escritura. E eles já têm registro de pagamento dessas taxas de luz, de consumo de água, de IPTU, há mais de 10 anos. E aí sim, esse processo, essa juntada de documentos pode dar abertura num processo de uso capião. Porém, para o registro de uma incorporação, é necessário que primeiro seja feito o uso capião, exista então uma matrícula pela qual essa pessoa vai ser o proprietário, seja unificado as matrículas entre elas, para que então seja licenciado o projeto em cima dessa nova matrícula, que vai ser um empreendimento imobiliário, e depois registrado no cartório o projeto licenciado na prefeitura. Então tu vê que é um trâmite mais demorado ainda. Se uma aprovação normal vai contar aí com 18 meses, por exemplo, uma que tem uso capião, eu já tenho conhecimento de processos de uso capião aí que duram 4, 5 anos para poder fazer o registro dessa matrícula de maneira correta. Tu vê só, conforme a gente vai falando aqui, eu vou lembrando algumas coisas, vou trazendo aqui para nossa conversa, mas esses dias eu estava fazendo uma negociação no Rio de Janeiro. E essa negociação aí era para ser uma permuta, no fim acabou que a permuta não era muito viável, a gente acabou tratando como uma venda. E eu, como premissa básica da estruturação minha de negócio, eu faço um termo de abertura de projetos e o segundo documento que eu tenho é mapeamento dos stakeholders, que é da primeira fase de qualquer negociação. E lá a gente tinha 5 locatários. Numa negociação dessa, eles são partes interessadas. E eram contratos longos. Sim. Um terreno de 2.000 metros quadrados. Principalmente porque eles têm a preferência de compra. Isso mesmo. Então, por isso que tem que ter um mapeamento. Nas permutas que a gente faz aqui na região também, com bastante frequência, tem salas alugadas ou casas alugadas que também essas pessoas têm que ser consideradas dentro dos stakeholders, né, Vitor? Tem que ser consideradas e normalmente acaba entrando na conta
financeira da permuta, porque um proprietário de terreno que possui um aluguel rentabilizando para ele no seu terreno, seja de uma sala comercial ou de um morador numa casa, mesmo que seja antiga, ele não vai querer perder essa renda ao longo do tempo da obra. Então, volta e meia, eu recebo em mesa, né? Eu estou numa negociação que são 7 terrenos, está em andamento. E 4 desses 7 terrenos hoje produzem renda para os proprietários desses terrenos. São 7 terrenos e 7 proprietários diferentes para produzir um terreno de 2.100 metros, mais ou menos. É isso aí, 300 metros cada um. E 4 deles produzem renda para os proprietários desses terrenos. Então, e faz parte da negociação. Eu tenho que pagar o permuta para eles e eles me pediram um aluguel pelo tempo que eles ficarem expostos, né, onde eles não vão poder utilizar o próprio bem para poder fazer renda como eles estão fazendo agora. Então, sim, os locatários, eles estão ali às vezes como interessados mesmo em comprar. Se for um terreno muito nobre, pode ser uma pessoa até inclusive ali com poder de compra e tudo mais, uma loja boa de repente. Mas também o reflexo da perda dos locatários no proprietário atual, porque isso vira objeto de negociação com a incorporadora, tá? Eu queria pegar o gancho da gente falar agora, a gente está falando dos cartórios e de algumas questões jurídicas. Eu acho que um outro stakeholder muito importante é o advogado, né? Quem que é a pessoa jurídica, o jurista, né, que está com você na negociação, porque se é uma pessoa com experiência não só de contrato do mercado imobiliário, mas também de mesa, é uma pessoa que fecha negócio. Uma pessoa que tem trato, né, um bom trato, boa conversa com um proprietário de terreno, ela é um advogado que ele consegue te ajudar a fechar mais negócios. Eu já tive experiências com bons advogados, negociadores, que eles voltavam com a negociação fechada para mim. E eu já tive muitas experiências com advogados que queriam se meter na negociação, principalmente do outro lado, porque senão, para mim, não ia trabalhar uma pessoa dessa. Sim. Mas ele quer melar o negócio mais do que o próprio dono do terreno. Né? Eu tive uma situação uma vez que eu estava negociando com o proprietário do terreno e o intermediador da negociação era o próprio advogado dele. Uhum. Né? E ele falou, Vitor, ele quer fazer e tal, tudo bem? Eu falei, ok, tá bom. E aí quando nós chegamos para fazer a reunião, ele começou a botar um nível de empecilho tão alto para essa negociação fazer, que eu levantei da mesa, chamei ele num canto para conversar. Eu falei, parceiro, olha só, o negócio está ficando extremamente leonino para o meu lado e eu não vou ter interesse de fechar isso. Eu não vou ganhar dinheiro, o seu cliente não vai ganhar dinheiro e você não vai ganhar dinheiro. A gente não vai conseguir avançar nessa negociação. Né? Então, o advogado, o jurista que está junto dando esse suporte, tanto na diligência quanto nos trâmites da negociação, ele tem o poder, a influência de poder melar um negócio ou poder fechar esse negócio numa velocidade, inclusive, maior do que antes. E principalmente, né, Vitor, que o advogado, nesse tipo de situação, ele tem que ter uma visão empresarial. Perfeito. Porque um contrato de permuta, uma negociação de permuta, a pessoa, ela até certo ponto, ela tem uma visão empreendedora para ela entrar nesse risco. Exato. E se o advogado é totalmente engessado, quer eliminar todos os riscos, muitas vezes derruba uma negociação mesmo. Derruba. A negociação, ela tem uma negociação de permuta, por exemplo, ela tem uma característica de gerar o frutos de um investimento. Então, o terreno vale 1, ele vai receber 2, por exemplo, em apartamentos. É um investimento. Todos os investimentos existem risco. Alguns mais moderados, outros mais agressivos. Então, não existe uma forma de você desconectar a relação entre risco e retorno. Se você não quer correr risco, não queira ter retornos altos. Se você está disposto a correr um certo risco, você consegue, de maneira pé no chão, mensurar retornos maiores também. Então, não adianta ter o apetite para dobrar o capital. Está aqui meu terreno X e eu vou querer 4 apartamentos, 3 apartamentos, dependente do número que for. Sempre há um risco nessa negociação. E a questão não é eliminar o risco. Você acabou de falar de 2 matérias aqui sobre gestão de projetos, que é o termo de abertura de projetos e o mapeamento de stakeholders, que é uma disciplina que eu amo, que é a gestão de projetos.
que para esse nosso caso de empreendimentos imobiliários se aplica muito. E tem uma outra disciplina que é a gestão de riscos. Na gestão de riscos, você precisa identificar esses riscos e dar respostas a ele. Uma das respostas da gestão de riscos é eliminar riscos. Ou seja, não, esse risco eu não vou correr. Eu não quero correr o risco, de repente, de ir viajar e bater meu carro. Então, como é que eu elimino esse risco? Eu não vou viajar? Viaja. Mas daí eu não posso viajar mais, entende? Agora, se eu quero mitigar esse risco, é diferente. Eu posso viajar num momento onde não tenha tanto fluxo, eu posso fazer a revisão do meu carro, eu posso descansar antes de viajar. São várias formas de mitigar. E quando os advogados aprendem a mitigar riscos dentro de uma permuta através das ferramentas que existem na legislação brasileira ou numa estruturação de garantias, aí sim, de fato, esse jurista está fazendo o papel dele, que é defender o cliente dele de uma maneira boa. Isso, e sair daquela análise subjetiva, né, Vitor? Usar ferramentas, usar todo o suporte que a gente tem hoje, documental, né, de procedimentos, para sim analisar um negócio, né? E não subjetivamente, né? A verdade é que o advogado que vai produzir a minuta de permuta, se ele fizer uma boa pesquisa, ele vai encontrar cláusulas que vão deixar o documento muito seguro e de maneira equilibrada. Eu, para você ter ideia, como incorporador, eu fecho as minhas permutas com a conta aberta. Eu abro a minha planilha para que o dono do terreno veja o quanto que eu estou ganhando. Então, eu já sou equilibrado a partir daquele momento. Para que quando chega a minha minuta, as cláusulas que estão presentes ali também são exatamente tudo aquilo que a gente conversou na mesa, né? E aí, muitos intermediadores que acabam participando comigo dessas reuniões, eles ficam impressionados porque eles nunca viram um incorporador abrir a conta dessa maneira. Cara, mas essa é a melhor forma de fazer um negócio avançar. Porque aí vamos pegar aqui no gancho outro stakeholder, o dono do terreno, que é um dos stakeholders principais e mais sensíveis em toda a negociação de permuta. O dono de terreno tem uma dor gigantesca. Para você que está em casa, anote isso. A principal dor de um negócio de permuta é o dono do terreno se sentir seguro. E para ele se sentir seguro nessa permuta, ele precisa de muita transparência. Quanto mais transparência e quanto mais educativo o intermediador for e o incorporador for, maior a chance de realizar essa permuta e principalmente economizar tempo. Porque numa negociação de permuta, o advogado ele entende das leis. Então ele se sente mais seguro. O incorporador é o especialista no negócio. E o corretor de imóveis vive isso no dia a dia. Mas o dono de terreno, ele tem esse terreno talvez há 50 anos na família dele, 40, 50 anos na família dele, que não é incomum encontrar isso. E é a primeira permuta que ele vai fechar. Ele não é um especialista. Ele se sente acuado. Quando ele sente com um corretor de imóveis, um advogado e ele sozinho na mesa, ele se sente acuado. Então, o primeiro pensamento dele, por padrão, é: se eu deixar, eles vão me engolir aqui hoje, vão me jantar, né? Então, como é que a gente resolve isso? Com muita transparência e passando segurança para esse proprietário de terreno. Eu, pessoalmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a caneta no quadro e ir explicando o que é um potencial construtivo, o que é um coeficiente de construção básico, o que é outorga onerosa, quanto que custa a outorga onerosa, como que funciona tudo isso. O stakeholder proprietário de terreno, ele passa a ver o nível de transparência que ele está trabalhando com você e começa a se sentir mais seguro, sabe? E é uma das grandes dores que a Permuta Pro resolve, é isso, né, Vitor? Encontrar o terreno, trabalhar em função do cliente, de explicar para ele, resolver toda essa dor dele, e também olhar para o lado do incorporador, que é outro stakeholder, para fazer fechar a conta, para não fazer o incorporador perder tempo. Aqui a gente já resolve dois problemas, né? E tem uma coisa, Vitor, que nós estávamos falando em fechar conta, que eu acho que poucas pessoas consideram e talvez não olham para isso, olham a metragem do terreno, o índice construtivo, que é o vizinho. E acho que se falhar nisso aí, dependendo do caso, é uma das coisas que mais impacta no valor de uma obra, ou no custo de uma obra. Não, no custo, né, na verdade. E depois no valor. Que é, por exemplo, vamos pegar um terreno que ele tenha um certo desnível, que precisa fazer escoramento, ou que precisa fazer parede de contenção. Sim. Todas essas coisas assim não são olhadas. E às vezes para um vizinho
tem que mapear os vizinhos para ver o que acontece lá. Tem que mapear. Se a casa dele, se é um vizinho que incomoda, se é um vizinho, cara, um pouco mais... Difícil de lidar, né? Difícil de lidar, que tem uma casa antiga lá, tu começa a mexer, ele diz, vão destruir toda a minha casa, tu vai ter que pagar toda a casa dele depois, reformar toda a casa, né? Isso. Já aconteceu uma situação com a gente, que a obra nossa foi iniciar, enquanto eu era gestor de uma incorporadora, e no momento que ele estava fazendo a escavação para poder preparar para a fundação, ele entrou com a pá da escavadeira dentro do banheiro do vizinho do lado, assim. Então perfurou a parede e foi dentro do banheiro, né? E logo o vizinho, cara, que era o mais chato de todos, assim, sabe? Então, o que é orientado? Existe um procedimento da engenharia orientado para esses casos, para mapear os vizinhos, né? Então, quando você vai começar uma obra, justamente por esse histórico de vibração do terreno, movimentações, que é normal, existem ali, você está fazendo uma intervenção de grande porte, pode ter rachaduras, pode ter fissuras, né? Então, se faz um laudo de vizinhança. O laudo de vizinhança, você vai nas casas do entorno, tira foto das paredes, tira foto para mapear aquilo que já estava estragado e aquilo que pode vir a estragar, né? Então, é uma forma de mitigar riscos e de se proteger também numa possível, né, numa eventual um processo, qualquer pedido de indenização que possa haver futuramente, né? Mas eu acho que é importante falar dos vizinhos também, porque muitas vezes um vizinho que ele pode aumentar o VGV do teu empreendimento de uma maneira que muda a conta completamente. Talvez 2 ou 3 terrenos, a conta não fique tão boa porque o plano diretor, pelas características do desenho do projeto, não permite que se faça muita coisa. Mas às vezes, tu acrescentando mais um terreno, muda completamente e a conta fica viável para todos. Outra situação que eu vivi também, Júnior, com vizinhos, nós estávamos numa situação, estou negociando esses terrenos, onde nós temos uma pessoa com um terreno, o vizinho dela é um terreno só, do tamanho de 2 terrenos, e aí nós temos um terceiro vizinho com mais um terreno, tá? E com esses 3 vizinhos, o empreendimento já dá um tamanho bom. E aí nós fomos fazer uma reunião com o terceiro proprietário de terreno, e aí veio ele, a esposa dele e o vizinho dele, do outro lado, que ele não estava participando da negociação. E quando ele chegou na reunião, eu falei, e você quem que é? Ele falou, eu sou o fulano, que eu sou o vizinho do outro lado. Uhum. Eu falei, mas o nosso projeto não está contemplando o seu terreno. Ele falou assim, eu sei, mas eu vim aqui negociar meu terreno contigo, porque eu quero que contemple. Né? Entendi. E aí, o fato da gente adicionar esse vizinho no nosso empreendimento, ao invés de fazer um empreendimento com uma torre que estava com 8 por andar, já ia ficar muito populoso esse pavimento, a gente conseguiu dividir esse empreendimento em 2 torres, que ficou um com 5 por andar e o outro com 4 por andar. Bacana. Então ficou um empreendimento com um padrão muito melhor, uma área de lazer muito melhor, e o proprietário de terreno, quando ele já está disposto a fazer a negociação, fica ainda muito mais fácil. Então, muitas vezes, é você olhar o entorno dos vizinhos para ver quem é que tem intenção ou não de fazer. Será que esse terreno aqui no meu projeto, ele adiciona ou diminui o potencial? Vai permitir eu subir mais ou menos? Como que funciona esse vizinho? Esse olhar para os vizinhos é muito importante. E esse vizinho aí, Vitor, ele veio mais por medo da exposição ao tempo de obra, de algum problema assim, ou percebeu a oportunidade? O que... Esse vizinho especificamente, ele veio porque ele percebeu a oportunidade. Mas eu tenho um permutante no empreendimento que ele tem uma casa a 2 quadras de distância desse empreendimento. E do lado da casa dele começaram a construir um outro empreendimento. Uhum. E a casa dele é de um padrão bom, né, um terreno de 400 metros quadrados, e a casa dele tem aproximadamente uns 300 metros quadrados construídos. Então é uma casa de alto padrão, e ele não quer ficar aí começaram a construir um prédio do lado da casa dele. E ele não quer mais ficar nem com sombra, nem com barulho de obra. Uhum. Então ele mesmo começou a movimentar os vizinhos dele para conseguir montar uma gleba suficiente para erguer um empreendimento imobiliário. Então, muitas vezes, o teu próprio proprietário de terreno é um ativador de negócios com você. É ele que vai sair atrás das outras pessoas ali para poder fazer esse negócio acontecer. Quando os vizinhos se organizam e um deles acaba liderando esse processo, ou dentro de uma família, uma das pessoas acaba liderando o processo
de reunir as pessoas, conversar e explicar um pouco mais de como funciona, facilita muito a negociação. Porque é uma das funções do intermediador ter a experiência, a sagacidade de poder organizar a conversa antes de todo mundo sentar com o incorporador. Se todo mundo quiser sentar com o incorporador, vai demorar meio ano, 1 ano de negociação, como eu já passei por várias negociações que foram mais de 1 ano, porque eram muitos familiares, né? Então, tudo isso são experiências que a gente já tem na vida, né? De negócios aí de permuta, que a Permuta Pro, o nosso franqueado hoje, ele parte do momento zero com toda essa carga de experiência. A gente analisar a estrutura dos vizinhos ou a estrutura dos proprietários de terreno e já definir uma estratégia de abordagem com todos. Eu nunca vi, eu fiz vários treinamentos sobre negociação de terrenos, né? E não vi nenhum assim que tenha... Cara, qual é que é o primeiro documento? Termo de abertura de projeto. Segundo documento. Mapeamento de stakeholders, que é um tema que a gente vem tratando, né? Então, tu imagina já arrancar uma negociação com esse nível de maturidade de ter olhado tudo isso antes, né? A diferença antecipa muita coisa. Antecipa. É a diferença entre você ter o domínio de uma negociação e você ser um coadjuvante ali. Então, o bom intermediador é aquele que diz o tom de como a negociação vai acontecer. Você já leva as coisas resolvidas para todas as partes, porque você já está conectado com o que cada parte tem interesse. O proprietário do terreno, ele quer se sentir seguro. Esse aqui quer ganhar dinheiro, esse aqui quer fazer isso, esse aqui vai fazer isso. É só você alinhar um discurso onde todos estejam satisfeitos. Tem uma situação que eu estou trabalhando aí, de negociação, que eu mapeei. São 4 os proprietários, né? Uhum. E tem uma diferença ali de percentuais e uma diferença hierárquica. Entre eles. Hierárquica de idade familiar e um negócio percentual que aí foi negócio de testamento. E esse mapeamento me deu muita argumentação. Na verdade, argumentação não, mas me deu muitas ferramentas de tratativas para movimentar esse negócio. Porque existia um mais velho que meio que exercia uma hierarquia entre os irmãos. Só que tinha alguém... Por idade? Por idade. Chegou antes, né? Sempre tem um pouco. Sempre não. Mas tem. Geralmente tem um pouco disso, do irmão mais novo respeito ao mais velho, né? Sim. E também tem a parte dessa outra pessoa que tinha mais percentual. Então, que não era o mais velho. Que não era o mais velho. Então, esse tipo de coisa sempre dá um certo conflito, alguma coisa assim, e a gente tem que saber tratar. Mas imagina se a gente simplesmente esquece disso, não olha. Sim. E aí tu vai para a mesa de negociação e muitas vezes passa por cima disso. Sim. Porque o jeito de tratar uma negociação, de se envolver em uma negociação, é mapear e tratar de uma forma muito respeitosa todas as pessoas envolvidas. E profissional, né? Profissional. Eu acho que o principal ponto aqui que a gente está querendo dizer para quem está nos ouvindo, né, Júnior, é que a importância da gente valorizar o tempo. Uma negociação complexa e de valores altos como essa demanda tempo. E toda vez que você se prepara bem, mapeia os interesses, né, entende como que cada peça está influenciando em outra, você economiza tempo. Porque imagine se você amadurece uma negociação com essa estrutura que você acabou de nos contar aqui, sendo que ela tem alguns problemas, talvez, de ego, de participações, interesses diferentes, né? E aí você amadurece uma negociação, quando avança para a proposta de permuta, aí que né, a boca do balão estoura e eles começam a brigar entre eles e você perdeu lá, de repente, 1 mês, 2 meses. Não é incomum eu ouvir histórias de alunos que aconteceu exatamente isso. Ficou investindo muito tempo nesse negócio, mas ele não conseguiu realmente pegar o interesse do proprietário do terreno. Por quê? Porque o intermediador, muitas vezes, ele fica embriagado pela comissão que ele vai receber, pelo valor da comissão, o tamanho do projeto que vai vir. Ele fala assim, agora eu vou ficar rico, né? E ele fica embriagado nisso, ele para de prestar atenção naquilo que realmente vai fazer um negócio acontecer, tá? Tem um só para fazer uma parte aí agora no que vai ganhar e todas essas coisas aí, tem um grande autor chamado Jeb Blount, né, que ele trabalha muito sobre vendas, né, gosto muito de estudar os livros dele, e ele disse assim que
que essa vontade, esse pensamento de ganhar o dinheiro fede. Muitas vezes estraga um negócio. E tem um negócio importante, falando um pouquinho de negociação aqui, Vitor, se tu me permite. Claro. Geralmente nas negociações, o intermediador ele pensa muito na parte técnica do negócio no início. Sim. Então, no decorrer do tempo, ele sai da técnica e vai indo para o emocional. Humana, né? A humana. Isso. E a outra parte ali, o dono do terreno, ele está na emocional logo no início. E lá no final ele está indo para a técnica. Perfeito. Se cruza ao longo do tempo isso. Isso. E quando isso não é nivelado, aí o que acontece? Tá, o dono do terreno, por exemplo, querendo saber todas as argumentações técnicas Sim. que o intermediador falou lá no início. Sim. E o intermediador tá lá no emocional. Será que fecha ou não fecha? O cara falando da parte técnica, quantas unidades dá para colocar. Sim. E a pessoa que é treinada para intermediar, para vender, para negociar, a pessoa sabe. Primeiro a gente sai do emocional e vai entrando na técnica. Por isso que tem duas questões muito interessantes que eu sempre falo em negociações. É assim. A primeira pergunta que é feita é assim: eu gosto de você? E a segunda é: você me ouve? Que é tudo emocional. Se não passar dessas duas aí, já era. Olha só, qualquer relação entre as duas pessoas que estão negociando alguma coisa é basicamente esse é o ponto de partida, né? Eu gosto de você e você me ouve. Isso. E existem técnicas, né, para tratar tudo isso. Lá dentro do Permuta Pro a gente tem um módulo para treinar os nossos franqueados, né? Só sobre isso. Legal. Show de bola. Vamos falar então sobre outro stakeholder agora, que Prefeitura. Prefeitura. Pode ser. O que tu ia falar? O incorporador. Tá. Não, mas vamos falar da prefeitura. Pode ser. Prefeitura, sociedade, incorporador? A prefeitura, ela é um órgão muito sensível, né? Em alguns municípios muito complexa, em alguns municípios corrupta, né? E difícil de lidar de uma maneira geral, assim. Por quê? Porque são dois interesses, né, diferentes. Mais uma vez, a importância de mapear os stakeholders, né? Porque você vai mapear os interesses. Porque existe, né, o órgão legal, né, Vitor? De fiscalização, prefeitura, né? Isso. E existe o órgão político. Isso. Até determinado nível hierárquico, a prefeitura é política. E nos níveis operacionais, a prefeitura é técnica. Entende? Então, assim, eu sou amigo do fulano. O cara não resolve nada. Na prática, assim, não resolve nada. Porque o secretário que assumiu a pasta é meu amigo. Ok, mas o secretário ele não vai assinar nenhuma licença que não esteja, sabe, com embasamento técnico, ou que não tenha realmente viabilidade técnica. Por quê? É porque ele responde por isso ao longo do tempo. Né? Responde por isso e com a atuação muito ativa do Ministério Público, as pessoas que estão sentadas do lado de lá do balcão da prefeitura são pessoas que às vezes são remuneradas com um salário base da sua categoria, não tem nem condições de pagar o seu advogado caso seja processado pelo Ministério Público. Então, a resposta padrão num processo de licenciamento ou numa regularização de terreno, a resposta padrão é não. Posso fazer? Não. Então, você não tem que perguntar se pode fazer. Você tem que apresentar a solução técnica baseada em lei, produzindo segurança jurídica para que aquele técnico diga pode fazer. Então, quando o intermediador tem essa visão sobre como que a gente pode produzir sims dentro de uma prefeitura, fica muito mais claro e mais fácil poder avançar em projetos. Vou dar um exemplo. Ofertar terrenos com um vislumbre de um potencial construtivo que não é viável, né? Então, eu já recebi ofertas de terrenos com torres projetadas que não se podiam fazer tão altas naquele local. E aí, o proprietário do terreno ou o próprio intermediador fala assim: não, mas isso aqui, se passar por projeto especial na Câmara de Vereadores do município, dá para fazer. Eu falei, gente, Câmara Especial, sabe? Projeto especial em Câmara de Vereadores tem que passar por muitos comitês dentro do município que são
dezenas, talvez centenas de interesses diferentes. Então, não existe uma segurança jurídica ou até mesmo técnica de que esse empreendimento possa acontecer dessa maneira. Então, a maneira de conduzir essa negociação não é botando preço em cima dessa expectativa incerta, mas também não precisa perder esse negócio. O que eu faria nesse caso? Eu estabeleceria uma negociação base. Se der para fazer isso, o percentual é tanto. Se der para fazer aquilo, o percentual é tanto. Para não perder uma permuta esses dias, eu não sei se você sabe, mas a gente vai ter projetos em Foz do Iguaçu, empreendimentos imobiliários. Uhum. Estamos com uma permuta fechada lá, naquele município. E para não perder essa negociação, o proprietário do terreno ele tinha um percentual que ele queria que estava acima do que aquilo que a gente poderia pagar. Por quê? No nosso entendimento, o preço de venda no metro quadrado era um, e no dele era outro, mais alto. E naquele percentual que ele queria, realmente, se o preço da venda chegasse naquele valor, daria para a gente chegar naquele número dele. Ou seja, era uma expectativa. Mas, para não perder o negócio, o que eu fiz? Né? Vamos criar uma escala de permuta. Então, nós colocamos uma cláusula no contrato assim. No momento da aprovação do projeto e definição das unidades, vai se fazer uma pesquisa de mercado com 2 empresas diferentes, uma indicada pelo proprietário do terreno e outra indicada pela incorporadora, para que elas possam pesquisar o mercado e a média dos valores encontrados no mercado será utilizada para basear a média de valor de lançamento do empreendimento que a gente vai fazer. E baseado nessa pesquisa de mercado é que o percentual de permuta ia ficar definido. Se fosse no valor que a gente estava dizendo, era um percentual mais baixo. Se fosse no valor que ele tinha expectativa, era um percentual mais alto. Então, no mesmo caso ali da comissão de projetos especiais, por exemplo, uma questão comercial, uma questão técnica, ela não precisa necessariamente inviabilizar uma negociação. Mas é necessário ter esse jogo de cintura e o conhecimento de algumas cláusulas específicas do contrato que podem fazer essa negociação acontecer. Porque se você depender da prefeitura em si, a resposta é não. O interesse desse órgão público é regular, controlar e não empreender. Então, o empreendedor no Brasil, o Riscão Brasil, né, o Risco Brasil, hoje ele precisa fazer um esforço 2, 3, 4, 5 vezes maior para convencer da segurança jurídica desse negócio. E por isso que não só a prefeitura, mas o órgão ambiental figuram nessa lista de stakeholders que a gente tem como dificultadores dessa operação, né? Muitas vezes o ambiental, o pessoal olha assim, apavora, né? Apavora. Eu tenho um empreendimento de 70 lotes, que é um empreendimento Regiões pequeno. históricas também, né? Regiões históricas é muito difícil. Regiões onde você, às vezes, vai cavar, encontrar algum fóssil, ossos de Sambaqui, que é a nossa região, né, a tribo Sambaqui, os índios. Então, tem muitas questões ambientais, é muito amplo esse assunto ambiental. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Então, onde você vai encontrar essas questões ambientais e culturais são travas gigantescas, né? Por quê? Porque antigamente o uso dos recursos era desenfreado. Então, essas políticas não vêm para piorar a vida do incorporador. Não é isso a intenção. E vem realmente para regulamentar o uso indevido ou sem compensação desses recursos como um todo. Usar um terreno, né, usar recursos desse terreno, água e tudo mais, ou poluir, você está usando de maneira incorreta. Então, existe toda essa regulamentação. Acontece que o interesse de fazer avançar é do empreendedor. E o interesse de regulamentar é do órgão. Então, são interesses antagônicos. Só que o órgão tem o poder de dizer sim ou não. Então, o empreendedor ele já entra em desvantagem nessa situação, porque ele tem que realmente comprovar, por A mais B, que dá para fazer isso, dá para avançar nesse projeto. Agora, qual que é o papel do intermediador nisso? Ele precisa ter pelo menos uma noção básica daquilo que dá para fazer ou não dá para fazer. Você não precisa ser um especialista, né? Mas ele precisa entender se isso vai travar em algum momento, né? Eu já vi intermediadores falar assim: Vitor, olha só, estamos fechando essa permuta aqui, né?
E era um caso de loteamento, que é mais sensível ainda. Então, são em áreas... Loteamentos, normalmente, estão em áreas que ainda não são consolidadas. Né? E prédios estão em áreas consolidadas. E aí ele falou assim para mim, falou, Vitor, tá aqui, fechamos o negócio, tá bom, eu já fiz minha parte, então minha comissão é tanto. Eu falei, tá, mas e se o negócio não vai para frente? Não, mas a minha venda eu fiz. Tá, mas e se o negócio não vai para frente? Tu me fez uma venda de um negócio que não funciona? E aí, como é que nós vamos ficar? Ele, não, mas a minha parte eu fiz. Já te vendi. Então, peraí, mas tu me vendeu uma coisa estragada? Um empreendimento que não é licenciável, por exemplo, por alguma restrição. Então, existe inclusive o risco para o intermediador, né, que figura como um stakeholder nesse contexto como um todo, com alto interesse em fazer isso acontecer, esse negócio acontecer. Só que muitas vezes o interesse do intermediador, dependendo da índole do intermediador, é corrompida pelo desejo dele de receber uma comissão. E ele acaba te vendendo um negócio que às vezes não funciona. Sim. Né? Então, como é que se resolve isso? Ah, não, então não compro o negócio. Não, não é isso. Não, mas compartilhe um pouco do risco comigo. Vamos pelo menos pular essa etapa aqui de licenciamento, essa primeira etapa aqui. E aí depois você já tem, em vez de receber 100, você recebeu 200. Né? Então, além de compartilhar o risco comigo, você conquista a minha confiança, nós vamos juntos nesse processo e você ainda ganha dinheiro nesse processo. Então, tem maneiras de se construir essa relação dos stakeholders para que não fique pesado para nenhuma das partes. Que é uma visão respeitosa e profissional. Profissional. Do lado do outro também, que se a gente for olhar, é a tão famosa empatia. Exato, porque você tem que entender dos riscos do negócio que você está vendendo. Né? Se eu estou ofertando um negócio que eu não sei dos quais os riscos, eu não sou um bom vendedor. Imagine que você vende televisões, mas você não sabe quantos canais a televisão tem, quantas portas USB, você é um mau vendedor. Quando você está falando de um empreendimento imobiliário e você não sabe de quais os riscos, ou pelo menos não está disposto a realmente viver esse negócio aqui, esse negócio não é para você. De maneira bem simples. Excelente. E antes nós estávamos conversando ali, tu citou até a situação de Foz do Iguaçu, e aí entrou a empresa que vai fazer a pesquisa, né? Sim. Se transformou num stakeholder. Perfeito. Exatamente. E talvez não seja algo custoso num projeto, mas pode ser algo muito valioso se eles fizerem o seu trabalho bem feito. Verdade. Que aí vai atender muito bem a incorporadora e vai atender o cliente. Se eles tiverem essa responsabilidade de fazer um trabalho profissional, muito responsável e cruzar esses dados de uma forma legal, muda o projeto. Imparciais, o negócio fica bacana. Exatamente. Por isso que nós já definimos, para ficar uma situação um pouco mais equilibrada, que o proprietário do terreno pode indicar um fornecedor e nós podemos indicar um fornecedor também. Se a gente indicar um fornecedor que é o mesmo fornecedor, ou nós estivermos de acordo com ambos os fornecedores, pode ser aquele mesmo fornecedor, está tudo certo. Mas, de novo, a responsabilidade que tu acabou de citar, Júnior, é sobre produzir um estudo que não seja só um estudo de papel, né, mas que seja um estudo presente, conhecendo os dados históricos. Isso pode mudar a vida de um empreendimento. Porque, beleza, pode vender, sei lá, 12, 13, 14 mil reais no metro quadrado, mas será que ele vai ter liquidez? Qual que é a velocidade de vendas que eu vou ter? Isso é compatível com a minha estratégia, a estratégia do incorporador? Né? Então, vamos lá, tem um incorporador que não tem tanto caixa, ele prefere vender muito para investidor e para obra. Então, será que esse valor que vem nessa pesquisa é compatível com a estratégia dele? Em compensação, tem outros incorporadores que têm muito caixa e preferem vender somente com o preço cheio, preço alto. E aí, de novo, o preço está compatível com a estratégia que esse incorporador tem, e daí aparece o nosso stakeholder. Né? Na minha visão, um dos mais importantes aí desse que a gente já falou, que é o incorporador. Né? Quais são as intenções que esse incorporador tem? Ah, Vitor, fechar o projeto e ganhar dinheiro. Sim, isso eu sei, mas você precisa ser um pouquinho mais específico. Essas intenções estão lastreadas em qual estratégia? Como que funciona a cabeça desse incorporador? E uma coisa que eu sempre atento àqueles que precisam de mais informações para fazer intermediações de terrenos cada incorporador tem uma TMA, que é uma taxa mínima de atratividade. Qual que é a margem que ele está procurando? Qual que é a estratégia que ele tem? Ele procura uma taxa interna de retorno, uma TIR? Ele procura um lucro líquido do empreendimento projetado de algum X? Quantos por cento que é isso?
né? Então é muito difícil você conseguir essa ferramenta do incorporador caso você não tenha uma relação muito próxima dele. Mas é importante, existem perguntas específicas que a gente orienta, inclusive nossos franqueados a fazer para o incorporador, que vão dando esses norteadores do que funciona para ele ou não. E aí, em cima disso, você já consegue trabalhar as expectativas de dono de terreno, de todos os demais stakeholders, para que esse negócio cumpra com as expectativas que esse incorporador tem. Por exemplo, a minha taxa mínima de atratividade para projetos é de 30%, quando eu estou pagando a outorga onerosa. Isso numa DRE, numa demonstração de resultados do exercício estática. E aí, quando abre no tempo, isso acaba performando um pouquinho melhor, um pouquinho pior, dependendo do tipo do empreendimento. Então, não adianta trazer empreendimentos ou que estejam baixo que isso, né? Ou que estejam ali e eu vejo que a conta foi mal feita, vai acabar ficando abaixo que isso, porque está incompatível com aquilo que eu quero para o empreendimento imobiliário, né? Bom, vamos falar de uma outra parte aí agora. Nós temos o nosso franqueado aqui, que ele pode ser um corretor, mas pode não ser, pode ser... Ele pode ter outras profissões para ser um franqueado nosso, para ajudar a intermediar, para apoiar no suporte de intermediação da Permuta Pro. Mas tem o corretor de imóveis, né? Sim. O corretor de imóveis geralmente está envolvido em uma parte ou em outra na comercialização das unidades permutadas e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos. O corretor de imóveis, ele, de uma maneira geral... Existe um conhecimento do mercado de que a barreira para você se tornar um corretor de imóveis, ela é conhecida como uma barreira de baixa entrada, né? Então é muito fácil você se tornar um corretor de imóveis e que é por isso que o mercado tem tantos maus corretores, né? Que não sabem trabalhar e tudo mais. E eu te digo que isso é um pouco de mito, sabe, Júnior? Porque assim, qual que é a barreira de entrada de um incorporador? Ele só precisa ter um CNPJ com a atividade da incorporação. Ou seja, é mais fácil você ser incorporador do que corretor de imóveis, que você tem que fazer prova ainda, né? Por mais, enfim, simples que seja a prova ou a matéria, né? Então, eu acho que é um pouquinho de mito, assim. Acho que a questão está na cultura mesmo dos corretores, de uma maneira geral, de quererem fazer um trabalho que exige esforço, mas em compensação é um trabalho que está acima da régua, né? É comprovado já pelo método Permuta Pro, de centenas de alunos que a gente já teve, né? Quando você tem um método de trabalho, a coisa realmente funciona, você tem resultados melhores. Só que onde é que está a dificuldade cultural aqui? Em se dedicar a desenvolver um método, não desistir quando ele está errado e aí realmente fazer funcionar. Então, nós levantamos números em outro episódio aqui. No ano passado, a minha franquia, né, o nosso escritório rentabilizou mais de 6 milhões de reais em negócios fechados e você tem um pipeline muito parecido também, né, em negócios diferentes. Ou seja, juntos nós temos mais de 10 milhões de reais, mais de 12 milhões de reais em negócios, em comissões de negócios que estão em andamento. De VGV é mais de 1,7 bilhão, né? Então, a pergunta é, como é que a gente chega nesse patamar? Com método. Para a gente chegar nesse número, não sei quantos projetos você olhou, mas de cada 100 projetos que eu faço, é um projeto para avançar. E se eu tiver que olhar 1.000 projetos para fechar 10, faz parte, né? Pelo menos eu fechei 10 projetos e isso dá uma remuneração milionária. E a matemática não mente, né, Vitor? Tudo é assim. Tu precisa de um grande volume, para afunilar um pouquinho mais, descarta algumas, depois tu descarta numa outra etapa e depois descarta mais até tu chegar naquele número ideal, né? Agora, se você tem um método, né, e trabalha esse método numa questão de funil, vai funcionar. Agora, tem muitos corretores de imóveis que não têm método, inventam um método na cabeça dele, nunca fechou uma permuta, por exemplo, e ele bate na tecla que aquela forma é a forma de se trabalhar. Tem um filósofo grego que eu não me lembro agora, acho que é Sófocles, algo assim, que ele diz que 90% das pessoas nem precisariam estar nesses negócios, onde elas estão naquele momento. Sim. 9% estão ali e fazem alguma coisa, dão uma força motriz assim, sim, e 1% realmente faz a diferença. Esses dias eu estava numa reunião numa incorporadora e eu perguntei como é que são aí os corretores que trabalham para vocês aí. Pode me falar um pouquinho? Ela disse assim, aqui não chega nem ser Pareto, que é 80-20. Aqui acontece o seguinte,
90% dos resultados nossos são trazidos por 10% dos corretores que estão aqui trabalhando conosco. Eu acredito. E por que tu acha que isso tem acontecido, Júnior? Preparação, né, Vitor? Preparação. Eu acho que a profissão do stakeholder, né? O corretor, que nós estamos falando dos stakeholders, né? A profissão já é antiga, né? E ainda ela não evoluiu tanto como deveria evoluir. Sim. Porque é um mercado que vende um ticket mais alto, então as pessoas acomodam um pouco mais. Sim. Mas eu sempre o que me norteia para pensar a profissão corretor de imóveis é o mercado digital. Sim. O mercado digital é aceleradíssimo. Se a gente pegar e olhar o tráfego pago feito por pessoas que estão no mercado digital, por exemplo, esse pessoal aí de PLR, infoprodutos, encapsulados, isso ali é um tráfego pago violento, cara. Altíssimo nível. Altíssimo nível, que é onde eu vou lá buscar aprender quando eu vou fazer as minhas coisas. Sim. E aí a gente olha para o mercado imobiliário, é o simplesinho, tá? Não tem muito mistério. Eu acho que tem isso um pouco também. As remunerações do mercado imobiliário são tão altas... Que acomoda. Ele vai lá, ganha 2, 3 comissões, ele dá uma relaxada, não precisa ser melhor do que isso, porque o que ele já está fazendo é o suficiente para dar uma remuneração para ele. Isso. Talvez o ponto seja falta de ambição nos corretores. Pode ser também, e também um negócio assim... O nosso mercado aqui, ele facilita as pessoas a trabalhar nesse mercado. Uma pessoa aí que recebe uma alta comissão, ela, dependendo do padrão de vida que ela tem, recebe 50 mil, ele fica 5, 6 meses, né? Tem uma pesquisa aí que diz a média que os corretores de imóveis ganham no país é de R$ 5.600 por mês. Por mês. Sim. Por mês. Baixo. E tu imagina, é baixo pensando nas comissões que se tem, né? Sim. Aqui na nossa região é uma comissão mais alta, mas em alguns lugares é baixo mesmo. Sim. Tipo, que ganha menos comissão. Cidades então, menores, né? Cidades do interior. Cidades menores. Então, se for fazer uma média, né? E eu acho que essa ambição, essa vontade de fazer algo melhor, tem a ver também com aquele negócio que vai apertando um pouquinho essas pessoas aí. Nosso mercado é um mercado que está sempre inovando, trazendo coisas novas por parte dos incorporadores, né? Sim. E ele sempre está acelerado, então tem oportunidade. Eu sempre falo isso. Se os corretores, as pessoas que trabalham nessa área não se prepararem num mercado de baixa, aí vão acontecer, muitas pessoas vão sair do mercado. Viu, e minha pergunta para ti, o que tu acha que um franqueado que pode estar nos assistindo agora, de repente, um futuro franqueado nosso, pensando na Permuta Pro, ele é um cara que é de mercado, ele conhece um pouco, mas não é um especialista em permuta. Talvez até mesmo pela tua experiência, né? A gente teve esse processo de você um cara de mercado, com algumas técnicas de vendas, né? Muito bom no varejo, mas que ainda não dominava 100% a área das permutas. Depois a gente fez um trabalho em conjuntos e você teve muito resultado. Quais resultados que esse possível franqueado que está nos olhando hoje, nos assistindo hoje, o que ele poderia almejar num ano assim de Permuta Pro com ele? Eu imagino o mínimo, tá, Vitor? Uma permuta assim pequena, o mínimo não. Mas vamos falar assim, a boa parte das permutas, um terreno menor assim, dá em torno de 300 mil de comissão. Sim, tá? Perfeito. E eu acho que para uma pessoa que se dedicar, colar em ti, colar em mim aqui dentro do Permuta Pro, é muito possível fazer 4, 5 negociações dessas. Então, tranquilamente, uma pessoa ainda sem experiência, sem o domínio, ela poderia aí performar, na tua visão, mais de R$1 milhão de comissões de permuta do primeiro ano dela no Permuta Pro. Com certeza. Eu acho que a pessoa tem que ter um tempo, uma paciência do período de arrancada, período de tração. O primeiro degrau é o maior, né? O primeiro degrau é maior, é aquela corrida exponencial. Depois de chegar num ponto lá, vai ir muito mais fácil, Isso né? aconteceu muito comigo. Mas também. a pessoa tem que se preparar. Pelo menos uns 6 meses, assim, ter uma resiliência. E por isso que é importante que eu e você fizemos um trabalho, não só como estar junto com essa pessoa, como mentorar essa pessoa. Sim. E eu quero retificar uma coisinha aqui. A gente sempre vai olhar assim, cara, será que essa pessoa tem perfil para estar junto conosco? Tem. Sim. Isso é questão comportamental, desenvolvimento, mindset de crescimento, Exato. tudo Mindset, isso, tá? Tudo. E um segundo ponto que eu acho que o que mais nos conectou até para criar esse projeto aqui é o caráter e habilidades. Caráter e habilidades. Sim. Eu acho que se a pessoa
qualquer pessoa de mercado tiver um perfil, diz, cara, eu tenho uma ambição, quero mais para minha vida, quero crescer, quero fazer algo bom, quero trocar, não só sugar, quero dar para receber. Ótimo. Entrar junto conosco, tiver algumas habilidades, porque as habilidades a gente treina. Isso. O caráter é difícil moldar. É verdade. O mindset também é difícil mudar, esse negócio de crescimento. Pessoas que só criticam, por exemplo, passam a vida inteira criticando e não se expõem a um erro ou outro. Né? Verdade. Então, é muito possível faturar mais de 1 milhão num primeiro ano. Como você fez, né? É exatamente como você fez. Você é o resultado desse processo. E essa questão de ter esse coração ensinável, né? Uma franquia, ela é um padrão que já deu certo e que agora está se multiplicando. Então, ela se trata sobre repetir aquilo que já deu certo. Se eu não sei fazer aquilo que já deu certo, eu preciso aprender. Para eu aprender, eu tenho que ter um pouco de humildade e um coração ensinável. Quando eu tenho um coração ensinável e me deixo, né, ser conduzido por pessoas que já têm experiência, por mestres naquele assunto, com certeza os resultados vêm antes. Né? Lógico, se colocar numa posição de aprendiz, em tudo na vida, se coloca numa posição de aprendiz, cara. É isso aí. Tudo é aprendizado. Um podcast desse é aprendizado. Uma conversa entre amigos é aprendizado. Uma fila no trânsito é aprendizado. É verdade, é verdade. Tudo é aprendizado. Basta a gente olhar da forma correta. Nem é correta, do ponto de vista certo. Exato. Então tá bom, nosso papo hoje está chegando ao final. Para você que nos assistiu aí, que ficou interessado na nossa franquia da Permuta Pro, você que tem um coração ensinável, você que tem ambição e quer se tornar um especialista em fazer comissões milionárias, né? Você montar um patrimônio realmente para você, sendo guiado e sendo sócio de especialistas que já têm resultado nessa área. Em algum lugar aqui na tela você vai encontrar o link para você fazer, submeter o seu cadastro. Você vai passar por uma entrevista, nós vamos conversar com você para a gente poder desenvolver um trabalho bem legal. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço, né, dar a oportunidade para o Júnior se despedir também. Um obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Vitor. É um prazer participar aqui do Permuta Pro. A gente sempre está trazendo os assuntos mais pertinentes no ramo das permutas, né? E aqui embaixo na descrição vai ter uma aplicação. Preencha ali se você tem interesse. Vai bater um papo comigo, com o Vitor. E aí a gente vai te mostrar os próximos passos aí para entrar nesse projeto maravilhoso. Muito obrigado, uma boa noite a todos.